Olá, comunidade Paz e Bem, Pós-TV 247, canal do Sejus. Nós somos o Sejus e estamos aqui para mais um Caminhos do Espiritismo, estudando o livro Que é Espiritismo de Allan Kardec, com o Felipe Albani, nosso coordenador pela diversidade e povo preto. No dia de hoje, nós vamos para o último capítulo, que é o 3, que fala sobre solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Então, isso posto, eu já vou passando e cumprimentando o Felipe. Tudo bem, Felipe? Vamos começar? Tudo bem, Carla, gratidão por mais uma vez estar aqui com vocês, aqui no canal Paz e Bem. Então, bem-vindos todas, galera da TV 247, canal Paz e Bem, Sejus e todo mundo que de repente passou ali, descobriu o nosso canal, está ali para a gente conversar um pouquinho mais e vamos aprofundar um pouquinho mais os estudos da doutrina espírita através desse livro introdutório, que é o Espiritismo, que está sendo uma espécie de consolidação do que a gente estudou até agora por meio das obras de Allan Kardec, e falando sobre a solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Kardec coloca nesse trecho, a gente vai começar pelo tópico, o homem durante a vida terrena. Então, são algumas perguntas e respostas baseadas no que ele estudou no Livro dos Espíritos. Só nessa parte aqui tem mais de 30 perguntas. Mas é importante que a gente tente pensar alguns pontos. Por exemplo, como é que se opera a união entre a alma e o corpo físico? E ele coloca que desde a concepção existe essa união por meio de um cordão fluídico, que umas literaturas mais modernas chamam de cordão de prata. Mas a gente, Kardec, procura usar o nome cordão fluídico, que preso ao corpo físico com o qual ele vai se unir, se estreita cada vez mais à medida que o corpo vai se desenvolvendo. Então, a partir desse período, o espírito sente uma perturbação, que ele vai esquecendo as memórias anteriores, ao se aproximar do nascimento, e que se torna completa essa conexão, ele perde a consciência de si e não recobra das ideias, a não ser gradualmente. E mesmo assim, ele não vai se recordar de todas as memórias anteriores, mas sim de suas habilidades, da sua maneira de ser, seu temperamento. Mas a parte exatamente do que foi que aconteceu em vidas, me chama de vidas passadas, né? Mas em encarnações anteriores, não tem acesso, até para evitar problemas durante a própria encarnação. E aí Kardec parte para o seguinte: qual é o estado intelectual da alma da criança no momento do nascimento? E ele fala que é o que antes, mesmo antes da união do corpo, ou seja, continua com todas as ideias adquiridas. Não é porque ele se tornou criança que deixou de ser o que ele era. Só que como o corpo está naquele estágio muito pequenininho, ele não tem condições de transmitir as mesmas ideias que tinha quando era um espírito adulto. Ou melhor, estava em estado adulto com a plenitude de suas capacidades. Então, o que fica, tudo que ele traz ali, continua em estado latente. E à medida que ele for se desenvolvendo, ele vai trazendo de volta aquilo que for necessário para aquela encarnação. E daí a gente tem o porquê das ideias inatas, que são conhecimentos adquiridos nas existências anteriores, que se conservam em estado de intuição. E dessa forma a gente entende porque temos alguns gênios, segundo Kardec, palavras de Kardec, nas classes socialmente, melhor, nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual. Também temos a questão das crianças que são instintivamente boas em um meio que a gente sabe que é um pouco mais complicado, de repente no meio que as pessoas têm alguns vícios, e outro pelo contrário, crianças que vêm com certos vícios morais e que vivem no meio moralizado, digamos assim. Então, essas diferenças a doutrina espírita ajuda a esclarecer, que tem a ver com essas encarnações. Ele coloca também outro ponto, de dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições. Um, às vezes, é inteligente, o outro, às vezes, nem tanto. Às vezes, também um que é bom caráter e o outro não tem um caráter bom. E aí ele coloca, lembrando que a alma do filho não procede da dos pais. Os pais apenas transmitem material genético. Mas quando há uma certa coincidência, muitas vezes o que há, na verdade, é uma semelhança, o que a gente chama de uma sintonia ou simpatia entre esses espíritos que encarnaram nessa família. Outro ponto que ele coloca é que o amor dos pais pelos filhos e o destes
ou seja, e dos filhos pelos pais. Ele coloca exatamente que o que ocorre no geral é que os espíritos se ligam ou formam famílias por simpatia, que geralmente isso também acontece no mundo espiritual. Então não é que você vai encarnar 10 vezes, você vai ter 10 pais diferentes. Às vezes pode até acontecer, mas no geral são os mesmos grupos que se alternam nesses papéis. Então isso ajuda a entender que a gente não fica com uma família gigantesca, apesar de que todos somos irmãos como filhos de Deus. Mas, de qualquer maneira, esses grupos familiares geralmente são grupos mais restritos. Uma outra coisa que ele coloca sobre maus pais e maus filhos, ele coloca que isso é uma punição dos que foram em existência anterior, que é um dado um mau filho, porque também ele foi um mau filho em outra encarnação. E um mau pai é porque também foi um mau pai em outra encarnação. Então você tem o que a gente chama de uma pena de talião, ou talis qualis, ou seja, se você foi um mau pai, você vai receber um mau filho. Você tem uma relação que muitas vezes ajuda você a entender, para você não passar novamente, não ser novamente aquilo que o mal que você causou dessas pessoas. O problema é que às vezes as pessoas colocam isso como se fosse uma coisa, uma caixinha. Na verdade, isso é uma das opções, não é exatamente uma coisa que você vai sempre encontrar assim, você tem um mau filho porque você foi um mau filho na outra encarnação. Calma, às vezes também é porque ele está ali, que encarnou para você educá-lo. Aquele espírito rebeldezinho você aceitou para poder tentar ajudá-lo de alguma forma. Mas, no geral, também encontramos essas situações. Outra coisa que ele coloca: certas pessoas nascidas em condição servil, com instinto de dignidade e grandeza, enquanto outras nascidas nas classes superiores que só apresentam instinto de baixeza. É o que a gente tem mais encontrado, né, Carla? Ultimamente por aí. Isso também é reminiscência do que se vivenciou em outras encarnações. Além disso, as simpatias e antipatias que a gente se manifesta com pessoas que a gente encontra pela primeira vez. A gente nunca se viu, igual aquele filme, né? Nunca te vi, sempre te amei. É um pouco disso também. Simpatias que muitas vezes a gente já desenvolveu em outras encarnações, mas que às vezes naquele momento estava lá latente, porque a gente não tinha se visto. De repente aquela pessoa, você se vê, gosta de graça. Ou até o contrário também, né? A gente nunca te vi, sempre te odiei. Também tem um pouco disso. Então a gente tem de tudo nessa Hollywood, como diria uma música. De qualquer forma, ele coloca também um outro ponto para justificar essas simpatias e antipatias. Que o perispírito, quem lembrar, vai ver alguns vídeos lá atrás, né, que é esse laço que prende o corpo físico ao espírito, irradia ao redor do corpo. Porque muitas vezes as pessoas acham como se fosse uma caixinha. Na verdade, a gente não é, a gente não tem essa noção. Mas quem tem uma evidência, de repente, até consegue perceber alguma diferença espiritual. Ele forma uma espécie de atmosfera impregnada de qualidades boas ou mais do espírito encarnado. Então, duas pessoas que se encontram e experimentam pelo contato desses fluidos, na linguagem de Kardec, tem uma impressão sensitiva, a impressão de que pode ser agradável ou desagradável. E os fluidos tendem a confundir-se ou a repelir-se segundo a sua natureza semelhante ou dessemelhante. É o que o Kardec coloca, que ajuda a entender, porque muitas vezes a gente também tem esse contato. Depende, nunca tive mesmo, mas a gente tem mais ou menos a mesma sintonia, então a gente se gosta, a gente passa a se gostar a partir dali. Tu quer falar alguma coisa, Carla? Porque às vezes eu entro num moto contínuo aqui e eu esqueço que a gente está conversando, a gente está num bate-papo aqui. Espera aí que eu estou me atrapalhando aqui com o microfone. Quando você falou de pais e filhos, eu lembrei no projeto Allan Kardec, que está com a Federal aí de Juiz de Fora, que tem no site, tem uma das cartas que ele escreve para o senhor, eu não sei se levar rei ou de que forma se lê isso, porque eu não falo francês. Mas ele vai dizer assim, olha, ele vai falar do filho deste homem, né? E ele vai falar, olha, foi um prazer poder ajudar o seu filho, materialmente e moralmente, quando me foi possível, na triste situação em que ele se encontrava. E eu fiz de boa vontade,
pois ele é menos culpado do que se acreditava, porque o erro dele foi se demitir da fé em uma promessa arriscada, ou seja, houve mais imprudência do que falta real. Por quê? Porque essa pessoa, este filho que me consta, ele estava, agora sou eu que estou falando, ele estava na rua, e ele vai falar assim, em um momento da carta, ele vai dizer assim, haveria mais imprudência em deixá-los sem recursos nas calçadas de Paris, pois a fome é má conselheira, e mais de uma vez ele dormiu sem ter comido. Então, e aí ele vai falar assim, hoje ele pode se recompor graças ao que eu pude providenciar e tenho confiança de que será apoiado e tudo mais. Então, é importante a gente, como você estava falando da questão de pais e filhos, né? É importante a gente ver, primeiro, que Kardec não julgava. Segundo, que por trás dessas palavras, a fome é má conselheira, existe sim um discurso político. Né? Existe um posicionamento muito claro à esquerda progressista, aí as pessoas falam, não, ele não falava, ele não podia falar explicitamente, senão ele seria preso, morto, torturado, sabe-se lá o quê, no período que ele vivia, que a França era conturbadíssima, mas estava ali a amorosidade de Kardec na questão de um pai que teve um filho supostamente em condições ruins, mas que ele também não dizia, olha, está acontecendo isso porque você tem que passar por isso, como a gente vê no movimento espírita tradicional. Então, eu quis trazer esse exemplo só para a gente ver o bom senso de Kardec, a amorosidade, o acolhimento e o não julgamento. Eu vou te devolver aí, obrigada. Bom mesmo, Carlos, esse exemplo. Ajuda a aclarar muito bom essa questão também de como envolver essas pessoas, né? A gente não precisa ser aquela coisa só fria. O amor está acima de tudo, à frente de tudo. E aí, continuando, tem uma pergunta que eu achei interessante trazer, porque ela é um pouco diferente do que a gente aplica, por exemplo, na psicologia. Eu até prefiro não entrar muito nesse âmbito, mas tem lá, por exemplo, o que é a consciência. Na verdade, é a voz da consciência, como costuma dizer. Kardec diz aqui que é a recordação intuitiva do progresso feito nas existências anteriores e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar. Então, aquelas vezes que você vai assim, vou para lá ou não vou? Não vai, que negócio está um pouquinho estranho. Então, você é a voz da consciência que está te falando. Na verdade, essa reminiscência da memória que está ali. Por isso que o esquecimento nunca é total. A gente sempre guarda alguma coisa. E outra coisa que ele coloca, que é uma polêmica que também existe, o livre-arbítrio e a fatalidade. E aí Kardec coloca que o livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. É o atributo que a divindade imprime àquele e o eleva acima de todas as outras criaturas, já que o homem é o único que tem livre-arbítrio. E a fatalidade, a gente pode dizer que é a morte. Mas, de qualquer forma, as escolhas que nós fazemos têm tudo aquilo a ver que pode nos levar a ter uma vida melhor. E as escolhas que nós fazemos por conta do nosso livre-arbítrio nos ajudam a entender que as escolhas sempre têm consequências. Então, se há fatalidade, há nisso. Qualquer escolha que a gente faça, se for uma escolha má, a consequência vai ser má. Se a escolha for boa, a consequência vai ser boa. Mas sempre há condições de a gente corrigir o rumo em algum momento. Então, essa coisa de estar escrito, a gente também tem que tomar cuidado. A gente pode ter até uma linha tracejada de alguns pontos por conta do planejamento. Mas não necessariamente a gente vai ter ali algo imutável. E aí, um outro ponto muito delicado que eu acho que Kardec realmente resolve de uma maneira muito interessante, sobre a questão do mal. Então, Kardec coloca aqui que Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis e estas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observam. E é dessa infração que provém o mal. Então, o mal, na verdade, fomos nós que criamos, porque resolvemos não seguir a lei. Exatamente, é uma consequência do livre-arbítrio. E aí depois tem um outro ponto. O homem já nasce bom ou mal? E aí Kardec coloca, a alma é criada simples e ignorante, nem boa, nem má, porém suscetível, em razão do seu livre-arbítrio, de seguir o bom ou mau caminho.
por outra, de observar ou infringir as leis de Deus. E aí essa questão de ser bom ou mal está exatamente por conta do grau evolutivo em que o espírito está. E no caso da Terra, você ter uma Terra muito voltada para a maldade tem a ver com a consequência de ter muitos espíritos predominantemente voltados para a maldade. E isso é um dos pontos que precisa realmente ser analisado. Não é que a Terra seja má, mas nós estamos aqui, na maior parte, aqui como espíritos em processos evolutivos, mas ainda muito voltados para os nossos vícios morais. E que é isso que a gente precisa vencer, e por isso também que a gente está aqui. E que é por isso que a gente também está tentando, junto uns com os outros, tentando superar essas dificuldades. Um outro ponto interessante que é legal ressaltar. Vemos tantas vezes o mal prosperar enquanto o homem de bem vive em aflição. Parece que é o retrato de hoje, né? A gente está vendo aí essa corrupção toda explícita pela imprensa e tudo mais, e a gente passando por tremendas necessidades, inclusive destruição ecológica do Pantanal, da Amazônia, do Cerrado, e tantas dificuldades de várias pessoas. Ele coloca o seguinte, que a prosperidade do mal tem terríveis consequências em suas seguintes existências, que as aflições do homem de bem são, pelo contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e duradoura, quanto mais resignadamente ele soube suportá-las. É complicado porque, quando a gente fala de uma questão pessoal, muitas vezes, resignadamente, a gente consegue superar, mas em termos social, a gente tem que levar em conta que uma denúncia é necessária. Porque a gente não pode permitir que tudo permaneça com essa desgraça toda. E que é possível mudar. É como está, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o mal, a gente tem que pensar o que é mais prejudicial, se é apenas uma pessoa ou a todo mundo. Se o mal prejudicar mais de umas pessoas, a gente tem que lutar para mudar essa situação. Quer falar alguma coisa, Carla, sobre isso? Eu acho que na literatura aí que Kardec nos traz, né, muitas vezes ele já diz isso, né, que ser conivente com o mal é uma forma de praticá-lo. Eu não gosto muito da dualidade bem e o mal, mas a gente pode entender isso como tudo aquilo que não está de acordo com a vontade divina, né? Uma delas é a destruição ambiental, enfim, todas essas retiradas de direito, essas questões que vêm acontecendo, obviamente, não são para favorecer a humanidade nem o nosso planeta. E aí a gente consegue entender bem isso. E agora acho que a gente já tem que ir para o encerramento, Felipe. Vou tentar acelerar aqui, então. Mas aí, continuando dessa questão de diferenças sociais, ele também coloca a questão de crianças que nascem, pessoas que nascem cegas, surdas, mudas ou afetadas por moléstias incuráveis, quando também tem a questão, ao lado de outros que têm tantas vantagens físicas. Ele coloca que todo efeito tem uma causa. Se esta causa não se encontra na vida atual, deve-se achar antes desta, porque em todas as coisas a causa deve preceder o efeito. Há, pois, a necessidade de a alma já ter vivido para que possa merecer uma expiação, um sofrimento, porque errou em algum ponto. E com relação à questão de ter nascido na miséria, muitas vezes foi rico em outra existência e que faz mau uso da fortuna que o Deus o encarregou de gerir, até porque nada é nosso, nem com o nosso corpo a gente leva quando a gente desencarna. Então, o uso que a gente fez, o abuso que a gente se utilizou para essas relações, vão surtir um efeito para nós em outra encarnação. Se desde já nos organizarmos e pudermos mudar essa maneira de gerir as nossas finanças, especialmente se tratando de grandes empresários e grandes fortunas, essas pessoas terão uma vida aparentemente menos complicada no pós-mortem. Mas isso também é uma questão que precisa ser analisada com calma. Porque muitas vezes a gente tenta colocar tudo a ferro e fogo, e isso precisa ser analisado com cuidado, no caso especialmente de quem está do lado dos miseráveis, do lado dos pobres. Que aí passa-se a ideia de que não, ele está sofrendo hoje na pobreza porque ele foi mal rico. Não necessariamente. Não tem essa quantidade de rico no mundo para ter todos esses miseráveis que a gente tem, nem ao longo da história. Então, obviamente que é uma questão de justiça social, e é importante a gente frisar isso aqui, porque o Ser Justo traz a justiça social no próprio nome. Verdade.
ele também coloca que pode ser também uma prova escolhida pelo Espírito, para fazê-lo avançar mais rapidamente, até porque quando a gente tem menos grana, a gente tem menos necessidade de inventar coisas. Mas também isso não significa que quem está por cima não pode melhorar a vida de quem está embaixo. E a gente, nos 13 anos que a gente viveu com o governo de PT, a gente teve uma situação que estava melhorando a vida de todos. Então, esse é um dos pontos também que é a nossa luta, que a gente não pode deixar, não pode ficar calado. Voltando à questão do chamado das pessoas que vieram com alguns problemas físicos ou mentais, que disse que muitas vezes são almas tão inteligentes como as dos outros homens, que essa enfermidade seria uma expiação infligida a espíritos que abusaram da inteligência e que sofrem cruelmente por se sentirem presos. E realmente, por isso que é importante também, por outro lado, a gente não simplesmente sair acusando. Veio desse jeito porque aprontou. Não é por aí. Ele veio para ser acolhido, para ser tratado com todo carinho, para ele poder retornar para o mundo espiritual de maneira mais saudável, para ter também outras oportunidades melhores. Para a gente ir caminhando para o final, Kardec lembra da questão da alma durante o sono. Lembrando que o espírito não dorme, ele goza de total liberdade e plenitude de suas faculdades, como se fosse um espírito, uma pessoa que está em liberdade condicional, por exemplo, é o que ele coloca. E que a causa dos sonhos é o resultado da liberdade do espírito durante o sono. E que às vezes são recordações dos lugares e das pessoas que visitou durante esse estado. Que afinal o corpo está descansando, mas o espírito está completamente livre. Sobre os pressentimentos, Kardec coloca que são recordações vagas e intuitivas que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade. E algumas vezes são avisos ocultos dados por espíritos mais elevados que estão ao nosso lado, sempre soprando algum conselho necessário. Outra coisa que Kardec coloca, essa questão de você ter uma grande divisão aqui, de você ter espíritos mais tribais, né, e outros nessa civilização que a pessoa, de repente, consegue esse meio civilizado. São termos até que hoje a gente evita hoje em dia, mas que estavam em voga na época de Kardec. E esse fato que isso mostra que existe um progresso que alguns espíritos já fizeram e outros têm que fazer. Só que quem está com maior conhecimento deve ajudar aquele que tem menos. E não de forma imposta como foi feito ao longo de diversos séculos e que causou essa desgraça hoje que a gente tem no mundo. Mas que é possível fazer isso de uma outra maneira, de estimular que os espíritos que tenham maior dificuldade cresçam e apareçam. Outro ponto que Kardec coloca: a alma não encarnando mais que uma vez faça seu progresso no estado de espírito em outras esferas. Então Kardec coloca o seguinte: se fosse de outro modo, seria preciso explicar, primeiro, por que só a Terra seria o monopólio das encarnações? A gente não tem noção de quantos planetas tem no espaço. Mas, se imaginar que só tem o monopólio das encarnações, tem que encarnar em outro planeta, isso causaria um problema muito estranho. E a segunda, por que tendo esse monopólio não se apresentam almas encarnadas em todos os graus? O fato de você ter vários espíritos em diversos graus de inteligência e moralidade mostra que aqui na Terra é possível passar por vários estágios de evolução. E é por isso que nós vemos, até um ponto que já foi colocado em outro momento, a questão de, no meio das sociedades ditas civilizadas, não estarem seres de ferocidade comparável aos mais bárbaros selvagens, como, por exemplo, alguns torturadores que o CSTJ estava querendo processar. E ele coloca que são espíritos muito inferiores, saídos de raças bárbaras, olha o termo que Kardec usa, Carla, que experimentam reencarnar em meio que não é o seu, e onde se estão deslocados. É claro que temos outras pessoas também em condições bem difíceis, mas geralmente são espíritos ainda necessitam de evolução, e não de homenagem e exaltação, como determinados políticos fazem. Quer falar, Carla, sobre isso? Quem não entendeu ainda, né, eu acho que a gente tem bastante espírita conservador, que a exaltação da tortura viola tudo aquilo que Jesus nos trouxe, inclusive ele sendo um torturado do seu tempo. Tem uma questão aí que precisa ser vista com urgência, né? Não tem como você fazer apologia à tortura e achar que isso que você pode ser um cidadão que segue algum tipo de
espiritualidade, de tradição religiosa, enfim, não tem como defender isso. Então, nosso pedido aqui é para essas pessoas mais conservadoras, se nos virem, que, por favor, pensem um pouco, né? Elas se emocionam com Jesus na cruz e não com o povo preto periférico sendo morto. É a pergunta que nós fazemos. Verdade. Então, caminhando para o final. Ela coloca, Kardec também coloca sobre o caráter distintivo dos povos. Por que o povo brasileiro é diferente do povo americano, de outros povos europeus e outros povos, como a gente pode falar. Apesar que aqui a gente tem esse sincretismo por conta das diferentes etnias que vieram parar aqui, teria a ver com os gostos e inclinações dos espíritos também ali envolvidos. Isso não é uma coisa apenas de poder estarem ali. Outro ponto polêmico que ele coloca: como degeneram os povos. É sempre uma coisa polêmica para a gente encerrar. Então ele coloca o seguinte: os espíritos encarnam em um meio simpático em relação ao grau de adiantamento que já alcançaram. À medida que uma geração dá um passo à frente, atrai por simpatia espíritos mais avançados, os quais são talvez os mesmos que já haviam vivido no mesmo país e que, por seu progresso, deles tinham se afastado. Se a maioria dos novos habitantes fosse de natureza inferior e os antigos emigrassem imediatamente, não descessem ao meio inferior, o povo acabaria por degenerar. Mas, a rigor, o que a gente está vivenciando hoje pode dizer que é um momento em que a gente observa melhor quem está em condições de seguir à frente e quem não está. No momento, infelizmente, a gente está sendo governado por quem, na verdade, não está muito afim de promover essa fraternidade. Mas é o nosso papel, seja aqui no canal Paz e Bem, seja em qualquer outro lugar onde a gente estiver, tentar promover a diferença, tentar mostrar que é possível pensar diferente e a gente conseguir arrastar essas pessoas que, infelizmente, atrapalham o progresso da humanidade. Desculpe o desabafo, mas você tem que falar que a gente não pode deixar de lado. A gente é espírita, está procurando promover espiritualidade, mas tem hora que é difícil. E a gente tem que falar. Então, para vocês que nos ouviram aqui, nós somos o Sejus, estamos nas redes sociais, o Felipe tem aí vários projetos, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, se vocês puderem acompanhem, porque ele tem essa coordenadoria da diversidade do povo preto, um multiverso que ele se insere muito bem. E nós estamos aqui no Caminhos do Espiritismo, estudando as obras de Kardec. Um beijo grande, obrigada, Felipe. Gratidão, Carla, gratidão a todos que puderam nos assistir. Um abraço forte, carinho de sempre. E vamos prosseguir na luta, porque afinal estamos aqui para enfrentar todos esses monstros que nós, infelizmente, estamos convivendo. E um beijo enorme para todo mundo. Paz e bem, gente. Um beijo. Paz e bem.